proteger o bebê recém-nascido contra picadas de pernilongo? Quer saber como? Então bora lá! Olá mamãe, tudo bem? Eu sou a Fernanda e nesse vídeo eu quero falar com você como é que você pode proteger o bebê recém-nascido contra picadas de pernilongo. Esse é um assunto que deixa a mãe preocupada, embora a saída seja uma solução simples, mas é um assunto que realmente deixa a mãe preocupada por dois motivos. Primeiro, porque o bebê recém-nascido não pode usar repelente, e eu já vou explicar aqui pra você. E segundo, porque a gente está num momento aqui no Brasil, uma época de casos de dengue assim bombásticos. Agora, em setembro, a gente teve números gravíssimos de casos de dengue e muitas mortes causadas por conta da dengue. Então, realmente é um caso de muita atenção, a gente tem que ficar muito atenta, a gente tem que proteger demais os nossos pequenininhos. Mas, como eu disse, a mãe fica aflita porque não pode passar repelente. Então, se esse assunto já te interessou, se você já considera importante, já dá um like pra mim, já compartilhe com as outras mamães que estejam com bebês recém-nascidos para que a gente possa ajudar. E se inscreva no canal para que você me ajude e ajude o canal a crescer e a gente poder levar essa mensagem para as outras mamães também, tá? Então, como eu disse, bebês somente a partir de 6 meses podem utilizar repelente. Por que bebezinho não pode? Por que recém-nascido não pode? A gente não pode aplicar repelente. Porque o repelente, ele é um remédio que contém substâncias químicas. E se você passa o repelente no bebê, você pode causar duas coisas. Pode acontecer duas coisas. A primeira é causar alguma reação alérgica no bebê. E a segunda, e mais grave, é correr o risco de um caso de intoxicação por conta desses agentes químicos que tem no repelente. E a gente não pode correr o risco, uma vez que o bebê é muito pequenininho e não compensa a gente botar em risco a vida dele por conta de um repelente. Embora a gente esteja falando também de um caso muito grave de dengue, olha só que contraditório, né? Mas o que eu penso a respeito sobre isso? Se você mora numa área de extremo risco, que tem muitos insetos, você tem muito contato com pernilongo, muito provavelmente, se você levar essa questão ao pediatra, aí ele vai avaliar se compensa arriscar desenvolver uma alergia ou se compensa proteger o bebê de um risco maior. E aí é bem provavelmente que ele libere um repelente indicado para bebês para que você aplique e faça a proteção nele, porque aí agora a gente já está falando de extremos, né? A gente está falando de áreas de risco e aí não compensa não compensa colocar em risco a vida do seu bebê, tá? Mas vamos falar no modo geral. No modo geral, um bebê recém-nascido não pode utilizar repelente. E como que a gente pode proteger o bebê uma vez que a gente não pode aplicar repelente? Bom, existem algumas barreiras mecânicas, né? O que é isso? É você utilizar alguns outros recursos que não chegar nessa questão de aplicar um repelente no corpo do bebê. Então, o que seriam essas barreiras mecânicas? Seria você colocar, por exemplo, uma roupinha longa no seu bebê, uma roupinha comprida, oh meu Deus, uma roupinha comprida no seu bebê. Camisetinhas de manga longa. Mas aí você vai falar pra mim, Fê, mas tá um baita de um calor. Agora começou a primavera, os dias estão super quentes. E eu concordo com você, porque tá vendo? Eu tô aqui gravando pra você de regata. O que acontece é que existem algumas roupinhas com um material bem fininho, bem leve. Você geralmente encontra em casas de esporte, algumas roupas que geralmente são recomendadas para você ir pra praia com o bebezinho, que são realmente só para proteger, porque elas são bem fininhas, então não causa aquele mal-estar, o bebê não fica extremamente calorento, tá? Mas é assim, vamos dizer assim, que é o preço, né? Realmente pode ser que ele fique um pouco incomodado com esse baita calor usando blusinhas de manga comprida e calça, mas é uma forma de você proteger a maior parte do corpinho do seu bebê, tá? Tente manter ele num ambiente mais arejado, que de repente isso compensa um pouco, né? Ele não sente tanto calorzinho, tá? Mas colocar as roupinhas de manga comprida e calcinha longa, isso já ajuda bastante. Uma outra barreira mecânica seria os mosqueteiros. Você pode colocar mosqueteiro no berço do bebê, o mosqueteiro no carrinho de passeio, o mosqueteiro no bebê conforto. O mosqueteiro é um recurso muito simples, muito baratinho e que protege mesmo e mantém ali o berço arejado, o carrinho arejado. E ele consegue ver também a movimentação porque ele é bem clarinho, né? Ele é quase transparente, é só para proteger mesmo a entrada de mosquito.
Isso ajuda bastante, principalmente para o seu bebê ter uma noite de sono mais tranquilo, compensa bastante você colocar o mosqueteiro no berço, tá? Uma outra coisa é você colocar telas na janela da sua casa. Se você achar que isso é uma mão de obra, que é muito gasto e você não tá afim de mudar o visual da sala, do quarto, existem algumas lojas de construção que vendem essas telas que você pode aplicar com velcro. Aí você colocaria o velcro em torno da janela, né? E você cola a tela nesse velcro. Coloca lá, aplica no velcro. E aí depois passou, você retira. Então assim, é simples, é barato, você não precisa mudar todo o layout da sua casa por conta disso. E também no inverno, teoricamente não teria tanta necessidade, você não fica com aquela tela bloqueando a sua janela, tá? E isso também não impede de você ter um ambiente arejado, vai ficar fresquinho, mais protegido, tá? Uma outra coisa é você usar de um elemento natural que é a citronela. A citronela ela é um repelente natural. Então você pode colocar algumas essências pela casa, de repente aqueles aromatizantes ou de repente um incenso em lugares estratégicos ventilados, que você deixa a casa perfumadinha e isso repele os mosquitos e principalmente o pernilongo, tá? Então a citronela ajuda. É claro que ela não é assim 100% eficaz, mas ela já ajuda a proteger, tá bom? Ela, junto com esses outros recursos, já ajuda a manter o ambiente um pouco mais protegido. Uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte, é usar aqueles repelentes de tomada que você coloca na tomadinha. É claro que ele solta um repelente, então ele tem ali, vamos dizer assim, uma química. Mas você pode fazer isso na ausência do seu bebê. Aplique, coloque essa tomadinha no quarto, de repente por algumas horas, para que você proteja o ambiente. Depois você desliga essa tomadinha e só depois de um tempinho você leva o bebê para o quarto. Então você mantém o quarto um pouco mais protegido, mas você não deixa ali o bebê respirar esse cheiro, né? Não deixa ele ali exposto a esse repelente de tomada. Então isso costuma ajudar bastante, tá, mamãe? Então, tente proteger o seu bebê, tenha bastante paciência, porque é uma fase de calor, o bebê fica incomodado, mas é uma forma da gente proteger o bebê e também não colocar em risco a segurança do bebê, tá? A gente faz a nossa parte, a gente tenta proteger dos recursos que estão ao nosso alcance. Se a gente ainda não pode aplicar o repelente no bebê, é porque existem alguns motivos prioritários. Então vamos evitar o repelente, mas vamos proteger de uma forma que ele não fique exposto às picadinhas, tá bom? Então se esse assunto te interessou, se te ajudou, se ajudou a esclarecer, então eu já peço por favor que dê um like no vídeo, compartilhe com as mamães que estejam com os bebês pequenininhos, que com certeza precisam de orientação, assine o canal e ative o sininho para você receber os próximos vídeos em primeira mão, tá bom? Um beijão e curta o seu bebê. Até mais, tchau!